Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Boa noite, alunos do curso Tecnólogo em Segurança do Trabalho. Eu sou a professora Ana Beatriz, vocês já me conhecem, sou a professora da disciplina de Ergonomia e Doenças Ocupacionais. E hoje eu estou aqui para a nossa terceira aula. A nossa terceira aula vai tratar sobre condições ambientais de trabalho. Mas desde já eu quero deixar aqui o convite para vocês acessarem a nossa live na quarta-feira, dia 8 de abril, às 8h40 da noite, às 20h40. Iniciaremos um pouquinho mais cedo essa semana. Bom, espero todos vocês lá para que vocês possam tirar dúvidas dessa aula e das aulas anteriores, caso vocês não tenham compreendido ou tenha ficado alguma coisa que vocês não conseguiram perguntar. Então, aguardo vocês na live, não esqueçam. Vamos dar então início à nossa aula de hoje sobre ergonomia e doenças ocupacionais, a nossa terceira aula então. Então, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, vamos criar esse futuro com segurança para que ele seja então previsível. Vamos falar então um pouquinho sobre a norma regulamentadora 17. A norma regulamentadora 17 é aquela que vai estabelecer os parâmetros em relação à ergonomia. Qual que é o objetivo dela, então? Estabelecer parâmetros mínimos que permitam ao trabalhador desempenhar suas funções com o máximo de trabalho e conforto, segurança e eficiência, evitando assim que ele desenvolva determinadas patologias consideradas frequentes. O que é o objetivo, então? Lembram da nossa primeira aula de introdução lá, da nossa primeira live, onde eu mostrei as esferas que compõem os objetivos da ergonomia? Aqui, o objetivo geral da norma regulamentadora 17 fala justamente dessas três esferas: conforto, segurança e eficiência. Só dessa forma, a ergonomia atinge, então, o seu objetivo. As condições de trabalho mencionadas na NR17, elas abrangem o quê? Levantamento, transporte, a carga e descarga de materiais, mobiliários e equipamentos, condições ambientais dos postos de trabalho e organização do trabalho. Entre esses itens, o que nós vamos estar destacado em vermelho, condições ambientais do posto de trabalho, porque é sobre ele que nós vamos então agora falar nessa terceira aula. O empregador é responsável pela implantação e análise ergonômica do trabalho. Então, de quem é a responsabilidade da implantação, de implantar essa análise ergonômica do trabalho, de trazer essa questão ergonômica para dentro dos postos de trabalho, para dentro das empresas? É lógico que é do empregador. O empregador é que tem, então, essa responsabilidade de trazer para dentro da empresa dele a questão da ergonomia. Bom, ainda falando da NR17, lá no item 17.1, essa norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto e segurança e desempenho eficiente. Esse item, gente, vai ser o ponto-chave da norma regulamentadora número 17. Vamos ver por quê.
Porque a parte mais importante são as características psicofisiológicas dos trabalhadores, porque nós já vimos, tanto na nossa primeira quanto na nossa segunda aula, que não é o trabalhador que tem que se adaptar às condições de trabalho, são as condições de trabalho que se adaptam às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Por isso, é um item que é considerado um item chave ali dentro da nossa questão ergonômica. Então, falar em características psicofisiológicas dos trabalhadores é extremamente complicado. Por quê? Porque o trabalhador é um ser único. Vimos isso na aula passada, quando a gente falou de antropometria. Cada uma das pessoas, ela tem estatura mais alta, mais baixa, mais gordinha, mais magrinho, tem, então, características únicas. E é por isso, então, que cada um é um ser único e as características psicofisiológicas, elas têm que ser adequadas. Adequadas a quem? A um grupo. E dentro mesmo desse grupo, podem variar, mas geralmente as características de um grupo, elas vão variar de região para região, sendo algumas características comuns à maioria das pessoas. Lá no item 17.1.2, para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, ou então a chamada AET, devendo estar abordada no mínimo as condições de trabalho conforme estabelecido na NR17. Então, eu peço que vocês assistam esse link que eu estou deixando aqui para vocês. Lá vai falar, então, sobre a análise ergonômica do trabalho. Quais são os itens que devem ser abordados pelo empregador para que essa AET seja realizada, então, de uma forma mais adequada ao trabalhador? E quais são os mínimos das condições estabelecidas na NR17 que devem estar, então, ali dentro dessa AET. Então, por favor, assistam o vídeo que está nesse linkzinho para que vocês entendam sobre a análise ergonômica de trabalho, ok? Vamos dar início, então, às chamadas condições ambientais de trabalho. Lá no item 17.5.1 da nossa NR17, nossa norma de ergonomia, diz assim: as condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. E estabelece que nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual, atenção constante, como salas de controle, laboratório, escritório, salas de desenvolvimento ou análise de projeto, dentre outros. São recomendadas algumas condições de conforto para esse tipo de atividade. Então, nós vamos ter 4 itens que são recomendados para essa atividade. O item A, o nível de ruído. O nível de ruído ele é estabelecido na NBR 10.152, que é a norma brasileira registrada no Inmetro, e observa-se que o nível aceitável de ruído é de 65 dBA, ou 65 decibéis, que é o máximo que deve ser aceito para atividades que utilizam o intelecto, atividades intelectuais. Aí, o índice de temperatura efetiva, ele não deve ultrapassar os 23 graus e também não deve ser menor que 20 graus para que a condição de conforto ela seja obedecida. A velocidade do ar, ela não deve ser superior a 75 metros por segundo. A umidade relativa do ar também não pode ser inferior a 40%. A iluminação, vamos falar de uma outra questão muito importante quando se fala das condições ambientais de trabalho. Por quê? A iluminação é um dos fatores mais importantes para o trabalho, pois é através dela que você consegue executar o seu trabalho. Se você não tiver uma iluminação adequada, você não consegue exercer o seu trabalho de uma forma adequada. Então, por isso, o projeto adequado de iluminação é um dos fatores mais importantes na eficiência do trabalho do ser humano.
Lá na NR17, no item 17.5.3, diz assim: em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. Então, isso tem que ser considerado a atividade, a natureza da atividade, para saber a quantidade de iluminação necessária. E como que é feita a medição dessa iluminação? A medição dessa iluminação, que também essa iluminação é chamada de luminância ou iluminamento, é a quantidade de luz que incide sobre uma superfície. Sua unidade de medida é o lux. Então, quando eu vou fazer essa medição, eu não vou medir, colocar meu aparelho lá na lâmpada. Eu vou colocar o meu aparelho na superfície que eu quero saber ali onde está chegando a quantidade de luz. Se eu trabalho numa mesa de escritório, eu quero saber quanto está chegando de luz ali naquela mesa, porque é ali que eu trabalho com meus papéis, eu vou colocar então esse aparelho em cima dessa mesa e aí sim eu vou saber qual é a quantidade de iluminamento que está chegando ali naquela mesa, a quantidade de lux ali. Então, esse aparelho ele mede em lux e ele pode ser mensurado pelo uso desse aparelhinho aqui, ó. Esse aparelhinho que vocês estão vendo aqui nessa lateral, que é o luxímetro. Essa bolinha branca é aonde, então, estão as células fotovoltaicas, que são sensíveis à luz. E é através dessa bolinha, então, que é possível fazer essa medição. O nível de iluminamento, ele interfere no mecanismo de visão. Pode levar à fadiga visual, tanto a luz excessiva, quando eu tenho muita luz, que vai causar o ofuscamento, então, da minha visão, que vai me levar à fadiga visual, quando a luz é baixa, tanto quanto pouca luz, porque pouca luz vai me levar à fadiga, vai fazer com que eu tenha que forçar o sistema muscular dos meus olhos para que eu enxergue determinado objeto que está mal iluminado, além de potencializar o risco de acidentes. O maior avanço em termos de iluminação, ele ocorre, lógico, quando é inventada a lâmpada elétrica lá por Thomas Edison em 1878. Antes disso, a iluminação ela não era elétrica e os comércios dependiam da luz natural do sol, por isso que as pessoas acordavam mais cedo também e dormiam mais cedo, porque elas tinham que aproveitar a iluminação do dia, e também a luz de chamas, candelabros, velas, que tinham pouca eficiência de iluminação e muitas vezes levavam ao acidente, porque iluminação com vela, com fogo, pode acarretar os incêndios. Bom, foi feito um estudo lá em 1950 sobre a recomendação de quantidade de iluminamento em uma fábrica de tratores. Era de 10 a 50 lux que se utilizavam nessa fábrica. O que atualmente, 10 a 50 lux, ela está bem abaixo das necessidades recomendadas, por exemplo, para um corredor. Então, nessa época aí de 1950, eles estudaram então o quê? Era recomendado 50 lux. Em vez de 50 lux, eles mandaram colocar 200 lux para que essa fábrica ficasse mais iluminada. E o que eles obtiveram como resultado disso? Eles tiveram uma redução de 32% dos acidentes de trabalho. Então, grande parte dos acidentes de trabalho dentro daquela indústria de trator estavam relacionados a quê? A baixa eficiência luminosa que existia na fábrica. Então, vejam como é importante a quantidade ideal de iluminamento, né? O item lá, 17.5.3.3, dentro da NR17, ele trata dos métodos de medição. Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os estabelecidos na NHO11. Ou seja, lá na NHO11 estão estabelecidos todos os níveis mínimos para as diversas atividades que devem ser seguidos para que a iluminação esteja de forma correta. Embaixo eu tenho uma tabelinha ali, que é um exemplo só, foi tirado lá da NHO11, só para ter uma noção de como isso é colocado lá. Mas a NHO11
composta por várias tabelas nesse tipo, que vocês devem consultar a NH11 para a questão de iluminação. A iluminação geral ou suplementar, ela deve ser projetada e instalada de forma a evitar o ofuscamento, reflexos, incômodos, sombras, contrastes excessivos, ou seja, eu nunca coloco essa iluminação, quando ela é muito forte, de frente para o rosto da pessoa, para a visão da pessoa, porque isso vai causar o ofuscamento. Ou então, coloco uma iluminação numa superfície que ela é altamente brilhosa, que ela também vai refletir e causar esse ofuscamento. Então, eu tenho que pensar tudo isso quando eu vou falar em projeto de iluminação. A iluminação geral, ela deve ser uniformemente distribuída e difusa. Então, não esquecer essas regrinhas. Quando for necessário criar um projeto de iluminação, ela tem que ser uniformemente distribuída e difusa. Existem 3 tipos de iluminação artificial. A primeira é chamada iluminação geral, e ela depende de vários fatores, o tipo de lâmpada, a distribuição das luminárias no ambiente de trabalho, a distância do teto até o local que ela deve atingir, material e acabamento do teto e das paredes, que também vai interferir nessa questão de iluminação. A iluminação geral, então, ela é geralmente vinculada no teto e ela tem uma distribuição mais uniforme e tem que levar em consideração o que ela quer atingir, a mesa, o chão, um objeto mais alto. Então, essa é a iluminação geral. Eu vou ter uma iluminação chamada de localizada. Essa é composta por luminárias de mesa ou localizada nos postos de trabalho. Maior vantagem, você consegue maior potencial luminoso no ponto de operação onde você vai trabalhar. Então, é uma iluminação chamada de suplementar, que é o que está lá na NR17, e ela desce como um pêndulo até o objeto onde você quer atingir. Então, você tem uma eficiência luminosa maior quando você traz ela mais próxima ao local que você quer iluminar. Eu vou ter a iluminação chamada combinada, que é a combinação da iluminação geral com a iluminação, então, suplementar. É composta de uma iluminação geral complementada por luminárias localizadas. As luminárias localizadas, elas são empregues quando há necessidade específica de grande iluminação na tarefa. A iluminância, uma quantidade de luz adequada melhora o rendimento do trabalhador. Nós já vimos isso com o experimento lá dos tratores. Ela diminui os erros de trabalho. O investimento em iluminação, então, ela é adequada e ela não vai se configurar em gastos para a economia, e sim uma economia na questão de acidentes de trabalho. Bom, existem 3 tipos de iluminação. A primeira é a iluminação geral. Ela vai depender do tipo de lâmpada, da distribuição das luminárias, a distância do teto até o local que você quer atingir com essa iluminação e o material do acabamento dos tetos e paredes. Então, vejam, a iluminação geral, ela se configura parecido com essa imagem que nós estamos vendo aqui. As luminárias são mais uniformemente distribuídas e o ponto que eu quero atingir são as mesas aqui embaixo. Eu tenho a chamada iluminação suplementar. Ela é composta por luminárias de mesa ou localizada no posto de trabalho. A maior vantagem é conseguir uma maior eficiência luminosa. Por quê? Porque eu estou trazendo essa luz até o ponto aonde eu quero que ela ilumine. Ela não vai se dissipar no resto do ambiente, ela vai se concentrar no objeto onde eu quero a iluminação. E existe ainda a chamada combinada, que é composta de uma iluminação geral com a iluminação suplementar, a iluminação localizada. Então, eu vou ter a iluminação geral, geralmente no teto, e as combinadas em mesas ou então em pendentes mais próximos à superfície onde eu quero iluminar. Bom, a
quantidade de luz adequada, ela melhora o rendimento do trabalhador e diminui os erros de trabalho. Vimos isso agora há pouco quando eu falei do experimento com os tratores, que reduziram em 32% os casos de acidentes. Então, os investimentos com iluminação adequada, elas não vão se configurar gastos, mas sim em economia. Economia porque eu vou evitar acidente, porque no ambiente escuro eu vou ter mais acidente de trabalho. Num ambiente bem iluminado, esses acidentes vão ser evitados. É importante também ficar atento à posição dessas luminárias. Para quê? Para evitar sombras sobre os postos de trabalho. É indicado que haja uma distribuição homogênea das luminárias por todo o ambiente de trabalho, de forma que as sombras elas fiquem difusas, ou seja, que elas quase não apareçam nesse ambiente. O que mais é importante quando eu falo de luminária? É importante também o acabamento das superfícies. Superfícies que brilham, elas vão refletir a iluminação. Então, se eu coloco, eu tenho que dar mais prioridade a acabamentos que não tenham esse brilho. Por quê? Porque vai evitar o reflexo que vai direcionar direto para a visão do trabalhador. A iluminação inadequada ela vai levar sempre à fadiga visual. Em situações com pouco contraste, baixa iluminação ou ofuscamento, os olhos podem ter que fazer mais movimentos de fixação e por mais tempo, o que vai levar rapidamente à fadiga. Em geral, o que acontece? Levam ao estresse, dor de cabeça, cansaço e perda do rendimento de trabalho. Bom, vamos falar um pouco então de temperatura e umidade, que também fazem parte das condições ambientais de trabalho. Vejam na imagem aqui uma pessoa que trabalha com gelo. Então, ele trabalha com uma temperatura mais baixa e com a umidade, porque gelo é água e água produz umidade. Bom, os humanos, eles são seres homeotérmos, ou seja, nosso organismo ele regula a temperatura interna em um nível ideal de funcionamento dos sistemas orgânicos. Aos mecanismos que o organismo se utiliza para manter a temperatura interna é dado o nome de termorregulação. A temperatura interna ideal é de 36,5 graus Celsius, mas alguns fatores podem romper esse equilíbrio e afetar nossa saúde e nossa percepção, então, de conforto térmico. A temperatura, então, pode trazer dois fatores que podem ocorrer no corpo humano se a sua temperatura não estiver na faixa normal de operação, que é de 36,5 graus. A hipertermia ou a hipotermia. Bom, falando primeiro da hipertermia. A hipertermia, como o próprio nome já diz, é hiper, para cima, né? Vai ser a elevação da temperatura do corpo relacionada à incapacidade de promover a perda de calor para o ambiente ou reduzir a produção de calor. Esse aumento ele pode ser causado tanto por elementos externos, como a exposição ao sol, exposição por longos tempos a fornos, locais de grandes temperaturas, como também podem ser causados por reação do próprio organismo, como infecção, alguma doença. Vocês já perceberam que quando tem uma garganta inflamada, acaba tendo uma febre junto? Esse é o mecanismo do corpo se proteger, então, daquela infecção que ele está tendo. Já a hipotermia é quando a temperatura central do corpo ela cai abaixo dos 35 graus. A hipotermia ela pode ser atingida rapidamente, por exemplo, na imersão em água gelada ou em contato direto com gelo, ou lentamente quando a temperatura de ambientes frios, e se agrava muito quando há vento, umidade ou chuva. E existe uma palavra chamada conforto térmico, que a percepção do conforto térmico é uma medida muito subjetiva, ela varia de pessoa para pessoa. O que é um conforto térmico para mim pode não ser para vocês. Geralmente, quando se está numa sala com diversas pessoas, entre homens e mulheres, existe aquela briga assim, da menina pedindo, eu tô com frio, desliga o ar. E os homens falam assim, não, eu tô com calor, liga o ar. Não. Então, por quê? Porque o conforto térmico é muito relativo, varia de pessoa para pessoa. E vai
Vai variar também dos fatores internos do organismo e dos fatores externos. Por definição, é a condição da mente que expressa a satisfação com o ambiente em termos de temperatura e umidade. A faixa do conforto térmico é estreita, ela varia poucos graus e depende de diversos fatores. Então, quais são esses fatores? Tipo de atividade que está sendo realizada, vestimenta, idade, sexo, época do ano, nutrição e metabolismo. Tudo isso vai interferir na nossa faixa de conforto térmico. Externamente ao organismo, o conforto térmico ele depende da combinação da temperatura, da umidade relativa do ar e da velocidade do ar. Essa questão de conforto térmico que relaciona a temperatura, umidade e velocidade do ar, ela está descrita onde? Lá na nossa NR17. E a combinação desses elementos levou ao desenvolvimento do conceito do que é chamado sensação térmica. A presença de vento é um dos fatores que faz diminuir a temperatura percebida, ou seja, a sensação térmica. E aí existe um negócio que é chamado ábaco de temperatura efetiva, que é essa imagenzinha que está aí para vocês na tela. Ela parece complicada, mas é uma imagem que ela é bem fácil de ser interpretada. Então, como já está escrito lá na NR17, a temperatura efetiva que deve ser entre 20 e 23 graus. Então, vejam aqui, ó, eu tenho a temperatura efetiva, eu tenho a temperatura do termômetro seco, eu tenho a temperatura do termômetro úmido. Então, eu vou medir a minha temperatura efetiva. Essa temperatura efetiva, ela tem que estar entre 20 e 23 graus, certo? A velocidade do ar, aqui ó, a velocidade do ar, ela não deve ultrapassar 75 metros por segundo. Então, vai ficar entre meio e 1. Então, vou seguir aqui entre meio e 1, vai ficar mais ou menos aqui. Então, esse quadradinho aqui, ó, vai ser o conforto térmico para o ser humano. Então, para as pessoas que trabalham em escritórios, locais fechados, esse sim é o nosso conforto térmico. Temperatura entre 20 e 23 graus, temperatura efetiva, lembrando, temperatura efetiva entre 20 e 23 graus e a velocidade do ar não superior a 75. Então, dentro desse quadradinho vermelho aqui está o nosso, então, conforto térmico. Bom, e quando eu saio fora dessa zona de conforto, o que eu faço? Fora da zona do conforto do diagrama, eu necessito, então, empregar algumas medidas artificiais de temperatura. Em ambientes industriais, por exemplo, eu posso necessitar da circulação forçada por ventiladores e exaustores. Em ambientes de escritório, aquecedores e condicionadores de ar também vão facilitar esse conforto térmico. E para os trabalhos em baixas temperaturas, vocês sabem o que deve ser feito? Bom, para os trabalhos em baixas temperaturas, o indicado é a utilização de vestimentas adequadas, os EPIs. E lá nos EPIs tem que estar escrito quais as temperaturas que aquele EPI ele suportam. Dependendo do tipo de trabalho que ele vai executar, dependendo da câmara fria que ele vai entrar, ele tem que utilizar desde balaclavas, gorros, capuzes, jaquetas, botas e até meias que tenham escrito lá na sua etiqueta a temperatura que ela é suportada. As principais reclamações dos trabalhadores são as mãos, dedos, punhos, pés e ombros, que são as áreas que mais são sujeitas ao efeito da baixa temperatura. Além disso, temperaturas abaixo de 15 graus faz com que os trabalhadores eles percam um pouco da capacidade de concentração. Então, não é adequado isso. O adequado é que se forneça os equipamentos de proteção individual que vão atenuar, então, esse frio. E também outras doenças que podem os trabalhadores vir a ter por causa dessas condições de baixa temperatura. Vamos falar então um pouco do ruído, que também faz parte das condições ambientais de trabalho. Lembrando que aqui, na parte de ergonomia, a gente trata iluminação,
temperatura e ruído, tudo na questão do conforto para o trabalhador, porque a ergonomia ela visa o quê? O conforto do trabalhador. Então, o ruído, entende-se por ruído contínuo e intermitente para os fins de aplicação do limite de tolerância, o ruído que não seja o de impacto. Já o ruído de impacto é aquele que apresenta pico de energia acústica de duração inferior a 1 segundo em intervalos superiores a 1 segundo. Bom, uma das principais preocupações na segurança do trabalho é com a intensidade desse ruído. O ruído ele pode causar diversas consequências negativas para o ser humano. Em geral, trabalhar sobre ruído constante pode levar aos sintomas de estresse, irritabilidade, dores de cabeça. Vocês já devem ter trabalhado em alguma situação onde existe alguém fazendo algum barulho constante. Já devem ter percebido o quanto aquilo estressa quando você precisa raciocinar, quando você precisa fazer um trabalho intelectual. Muitas vezes você não consegue raciocinar. Por quê? Porque o ruído ele é tão intenso, ele não para, que você vai ficando estressado, irritado e depois, no fim, até gerar essas dores de cabeça. A redução na capacidade da memória de curta duração e até atrapalhar a execução de movimentos. O ruído, então, ele é estabelecido lá na NBR 10.152. Então, vocês devem pesquisar na NBR 10.152 locais compatíveis para verificar o valor mínimo, então, da pressão sonora. Caso possua, ele deve ser esse valor. Então, lembrem-se, procurar na NBR 10.152 os locais que se adequam ali à questão de ruído, e aí sim, o ruído não pode ultrapassar esses valores estabelecidos na 10.152. Como é feita a medição do ruído? O item 17.5.2.1, que para as atividades que não apresentam equivalência ou correlação lá na NBR 10.152, o nível de ruído aceitável para efeito de conforto é de 65 decibéis, conforme determina a NR17. O ruído ele deve ser medido nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruídos determinados próximo às zonas auditivas e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. Essa medição é feita por esse aparelhinho aqui, ó. Existem diversos modelos, esse é só um exemplo, que é chamado de decibelímetro. Bom, destacamos e comentamos aqui diversos itens da NR17, focando mais nas condições ambientais de trabalho, em iluminação, temperaturas e ruídos, e alguns itens eles são complexos e eles merecem maior atenção, mas todos devem ser observados, pois a NR17 ela estabelece os parâmetros mínimos para quê? Para a condição de conforto do trabalhador, para que o trabalhador sempre execute o seu trabalho dentro daquelas 3 esferas: segurança, conforto e eficiência, atingindo então o quê? O objetivo da ergonomia. Gente, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam da nossa live na quarta-feira, às 8h40 da noite. Espero vocês lá. Tchau! EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.